doutrinária, ela foge um pouco dos parâmetros normais de servidão, ela é pouco falada, mas ela tem tutela do Estado, principalmente por meio das ações possessórias, confessórias, até negatórias, que dizem respeito à tutela processual da servidão. Nós vamos falar disso na nossa quinta e última aula, mas o que interessa é que é um modo muito peculiar, muito interessante de constituição de servidão, porque justamente ela está relacionada a uma finalidade social, ou seja, o proprietário querendo melhorar a exploração econômica da sua propriedade, ou seja, potencializar a função social da sua propriedade, ou incrementar a utilidade da sua propriedade, ele estabelece entre suas duas propriedades uma serventia. E essa serventia se tornará servidão quando houver a separação entre esses dois prédios no que diz respeito à titularidade. Seja decorra essa separação de uma alienação ou decorra essa separação de um direito hereditário. Então, nós vimos até agora 3 modos de constituição: contrato, negócios jurídicos unilaterais, o testamento e a possibilidade de constituição de servidão por destinação do proprietário. A quarta ou terceira, como queiram, quarta ou terceira, quem desdobra negócio jurídico unilateral em testamento e destinação do proprietário, a outra hipótese de constituição de servidão, que é uma das mais interessantes, envolve a possibilidade de se constituir servidão por uso capião. O direito real de servidão, ele pode ser adquirido por uso capião. A primeira questão que se coloca aqui é o seguinte: para entender bem essa possibilidade de constituição de servidão. No caso do uso capião, o que leva à aquisição do direito real de servidão não é o registro. O registro de uma sentença que reconhece o uso capião de uma servidão apenas tem a finalidade da publicidade para aquela servidão. Porque no caso da servidão por uso capião, por exemplo, uma servidão de passagem, apenas para ficar no básico, é necessário, primeira questão, que todos os requisitos relacionados à aquisição da propriedade por uso capião, a chamada posse ad uso capionem, que é uma posse qualificada, não é uma posse qualquer, é essencial que essa posse mais qualificada, vamos dizer assim, também esteja relacionada à servidão. Então, não é qualquer posse relacionada à servidão que gerará uso capião da aquisição daquela servidão por uso capião. É necessário que essa posse seja uma posse mansa, pacífica, sem oposição, ou seja, uma posse ad uso capione, uma posse capaz de levar ao uso capião, uma posse que pode ser invocada para o uso capião da propriedade, porque a servidão decorre do desdobramento de poderes dominiais da propriedade. Como eu disse, em função do princípio da elasticidade, esses poderes dominiais podem se desdobrar. Quando eles forem extintos, eles regressam para a propriedade, eles esticam e voltam. Essa é a ideia da elasticidade. Quando você desdobra esses poderes para criar titularidades autônomas, como no caso da servidão, a eventual possibilidade da constituição por uso capião também envolve os mesmos requisitos daquela propriedade da qual ela decorre. Mas, no que diz respeito à constituição da servidão predial por uso capião, há várias situações interessantes que devem ser colocadas. Primeira situação, olha só,
Na próxima aula, nós vamos tratar da classificação das servidões. Servidões aparentes, não aparentes, servidões contínuas, descontínuas, servidões positivas e negativas, enfim. No que diz respeito à possibilidade de aquisição da servidão por uso capião, muito dessa possibilidade estará relacionado com o tipo de servidão. Por exemplo, só é possível a aquisição da uso capião, ou melhor, da servidão por uso capião, no caso de servidão aparente. O que é uma servidão aparente? Servidão aparente é aquela servidão que se revela por atos exteriores, visíveis, ou seja, onde é possível visualizá-la. Por quê? O que nós temos que entender em relação a isso é o porquê das coisas. Qual o motivo da limitação da aquisição da servidão por uso capião a servidões aparentes? Por que isso ocorre? Por um motivo muito simples. O artigo 1213 do Código Civil, e aí é uma relação, um vínculo muito estreito entre o artigo 1213 do Código Civil e o artigo 1379 do Código Civil, que trata da servidão, da possibilidade de aquisição de servidão por uso capião. O que é uso capião? Uso capião, a ideia básica de uso capião é posse. Não há uso capião sem posse. Qual é a servidão, ou melhor, como que eu vou dizer para vocês? Como que eu posso garantir tutela possessória para uma servidão? Fica melhor colocado assim. Quando essa servidão for... Ou seja, o artigo 1213 do Código Civil diz o quê? Que as servidões aparentes estão sujeitas à tutela possessória. Se uso capião é posse, como consequência disso, como desdobramento disso, eu posso afirmar que somente servidões aparentes podem ser adquiridas por uso capião. Por quê? Como as servidões não aparentes não se viabilizam, vamos dizer, não se mostram por sinais exteriores, por sinais visíveis, eu não consigo enxergar, não haveria possibilidade sobre essas servidões o exercício de posse. Eu até gostaria de conversar com os alunos aqui sobre esse assunto específico, no que diz respeito a essa questão das servidões aparentes e não aparentes, com a questão da aquisição para uso capião, se tem algum questionamento. A minha pergunta é exatamente se existe uso capião, né, de servidão não aparente. Exatamente. Daniel, olha só. Por que não existe a uso capião de servidão não aparente? Justamente porque não há possibilidade de atos possessórios ou tutela possessória sobre esse tipo de servidão. E como a uso capião envolve posse, é pressuposto da uso capião a ideia de posse. Se eu não tenho a possibilidade de posse, eu não posso adquirir aquele direito que envolve uma servidão não aparente por uso capião. Agora, dentro dessa sua pergunta, tem uma questão que é muito interessante. Por quê? Você poderia perguntar o seguinte, e isso tem que ficar muito bem claro. Então, peraí. Então, as servidões não aparentes, em nenhuma hipótese, terão tutela possessória? Veja só, aí há uma confusão que muita gente faz, e isso tem que ficar claro. As servidões não aparentes, elas não podem ser adquiridas pela uso capião, isso é fato. Mas a servidão não aparente, ela pode ser adquirida por contrato, por testamento,
até por destinação do proprietário, e após titulada, ou seja, você pode fazer um contrato sobre uma servidão não aparente. Exemplo, nós elaboramos um contrato onde você, como prédio serviente, se compromete a uma servidão negativa, a se abster de não construir o seu muro além de certa altura. Uma servidão não aparente, ela não aparece. A partir do momento que nós pegamos esse contrato, que é o título aquisitivo, e registramos, nós constituímos essa servidão não aparente. Não pelo usucapião, pelo contrato. Após titulada, essa servidão não aparente, ela suporta proteção possessória. Então, veja só, aqui há uma questão muito interessante, que embora não possa ser adquirida por usucapião, após ser adquirida por outra causa que não usucapião e titulada, essa servidão também não aparente pode ser protegida pelos interditos possessórios. Reintegração, esbulho, manutenção e tal, aquela ideia toda. Esbulho, manutenção, reintegração, interdito proibitório. Então, essa é uma questão fundamental em relação à questão das servidões aparentes e não aparentes e da questão relacionada a usucapião. Agora, veja só que interessante, uma questão que, assim, é muito, mas muito debatida, demais, no que diz respeito especificamente, sobre a servidão de passagem, dentro da sua pergunta, inclusive. Porque o que se questiona? A servidão de passagem ou de trânsito é uma servidão aparente ou não aparente? Veja só, em regra, a servidão de passagem, ela é não aparente, porque você não consegue visualizar essa servidão. Mas essa servidão de passagem, ela pode se revelar por obras exteriores, como, por exemplo, um caminho bem definido, obras mesmos, alguma obra que delimite aquela passagem. Quando essa servidão de passagem se revela por sinais exteriores, eu consigo visualizar, ela se torna aparente. E se tornando aparente, ela pode ser adquirida por usucapião e pode se sujeitar à proteção possessória. Sobre isso, inclusive, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula muito famosa sobre servidão, aliás, sobre servidão é a mais famosa, que é a súmula número 415. Essa súmula 415, ela diz o seguinte, olha só, servidão de trânsito não titulada. Por que o Supremo, na súmula 615, faz essa observação, servidão de trânsito não titulada? Porque se ela tiver titulada, artigo 1213 do Código Civil, ela já poderá ter proteção possessória, porque há um título, então pelo título já consegue a proteção possessória. Então nós estamos falando de proteção possessória de servidão ainda que não foi titulada. Então servidão que não está titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, vírgula, conferindo direito à proteção possessória. Ou seja, o que em síntese ele está dizendo aí, o Supremo no 415, que a servidão de trânsito, nesse caso, ela confere proteção possessória, porque nesse caso específico, ela é o quê? Aparente. Se ela é aparente, ela tem proteção possessória por ser aparente e, além disso, ela pode ser adquirida pela usucapião. Agora, se ela for uma servidão, aí não importa se ela é aparente ou não aparente, se ela tiver titulada, ela vai ter a proteção possessória de qualquer forma pelo artigo 1213 do Código Civil. Essa é a ideia básica relativo a isso. Então é importante essa diferença feita, que a gente tem que deixar bem claro, entre a aquisição da servidão pela usucapião e a possibilidade de proteção possessória da servidão não aparente. A não aparente pode ser sujeita
aos interditos possessórios? Sim, quando for titulada. Mas não há como adquirir uma servidão não aparente pela uso capião. O Código Civil, no artigo 1379, também estabelece prazos para aquisição da servidão pela uso capião. E que prazos são esses? Na verdade, esses prazos estão correlacionados com os prazos da uso capião ordinário e da uso capião extraordinário. No artigo 1379, diz o Código Civil, o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242. Por que o artigo 1379 faz uma referência ao artigo 1242? Porque essa servidão aparente poderá ser adquirida pela uso capião quando, além da posse ad uso capione, que é exigida para todos os tipos de uso capião, quando essa servidão ou sobre ela houver um justo título e boa-fé, que é ou que são os requisitos da uso capião ordinário. Justo título e boa-fé, aquisição da servidão será, além da posse ad uso capione, somada ao justo título. O que é o justo título? Qualquer título idôneo que seja apto para transferir a propriedade. Por exemplo, uma promessa de compra e venda, uma promessa particular com os requisitos do Código Civil e tal. Então, qualquer título idôneo que seja hábil para transferir a propriedade é justo título. Posse ad uso capione, mais justo título, mais boa-fé, adquire-se a servidão por uso capião no prazo de 10 anos. Além disso, o parágrafo único do artigo 1379 permite a aquisição da servidão pela uso capião, mesmo que não haja justo título nem a boa-fé, pela mera posse ad uso capione, que é a posse mansa, pacífica, incontestada e tal, essa coisa toda. Só que nesse ponto não há uma sintonia entre esse dispositivo do Código Civil e as regras sobre a uso capião extraordinária. Por quê? O Código Civil, quando trata da uso capião extraordinária, diz que é possível a aquisição da propriedade pela uso capião extraordinária após o decurso do prazo de 15 anos. Foi reduzido para 15 anos. E no caso da servidão, o parágrafo único do artigo 1379, talvez por um equívoco legislativo, manteve o prazo em 20 anos. Ou seja, se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Aí começou a surgir uma discussão na doutrina. Aplica-se esse prazo de 20 anos ou, como ela faz referência ao uso capião extraordinário, o prazo é o prazo de 15 anos. Parece que a tendência é considerar, como há uma vinculação muito estreita entre o 1379, que trata da constituição da servidão por uso capião e a uso capião, de que o prazo aí deve ser de 15 anos. Aliás, sobre isso, tem um enunciado interessante da terceira jornada de Direito Civil promovida pelo STJ, que é o enunciado número 251, que trata exatamente dessa questão específica, quando diz: o prazo máximo para uso capião extraordinário de servidões deve ser de 15 anos, em conformidade com o sistema geral de uso capião previsto no Código Civil. Então, essa é a ideia básica sobre a aquisição da servidão ou a constituição da servidão pela uso capião. Lembrando que o registro, no caso da uso capião, ele é meramente declaratório, visa dar publicidade àquela servidão que foi adquirida, porque ela é adquirida com a caracterização dos elementos da posse. Tranquilo? Sem problema? Ao contrário das demais formas de constituição, que é a servidão por contrato
e a servidão por negócio unilateral, testamento e destinação do proprietário, que devem ser tituladas e efetivamente registradas. Um outro modo de constituição da servidão que eu queria trabalhar com vocês aqui está relacionada à questão da sentença judicial. Excepcionalmente, é possível a constituição de servidão por uma decisão judicial, por uma sentença judicial. Quando isso vai ocorrer? Nas chamadas ações de divisão. Lá do Código de Processo Civil. Quem trata disso é o artigo 979, inciso 2 do CPC. Ou seja, olha que interessante, na divisão de um imóvel, o juiz, numa ação divisória, percebendo que aquela parcela decorrente de um fracionamento, para ter função social, sobre ela deverá ser constituída uma servidão, ele, juiz, mesmo que não haja pedido, pode emitir um provimento jurisdicional para constituir uma servidão, a fim de que aquela parcela dividida atinja sua função social e tenha uma exploração econômica adequada. Ou seja, se a servidão for essencial para proporcionar utilidade para aquela parcela decorrente de um desdobramento, o juiz, na ação divisória, mesmo sem pedido, pode emitir um provimento jurisdicional e, por sentença, já determinar a constituição da servidão que for necessário para que aquela parcela tenha essa função social. Artigo 979, inciso 2 do Código de Processo Civil. Sobre essa questão das servidões, modo de constituição, gostaria de falar com os alunos aqui. Mais alguma questão sobre isso? Alguém tem alguma pergunta? A pergunta é no sentido da servidão coativa. Servidão coativa. Olha só, nós vimos até agora que a servidão pode ser constituída por contrato, testamento, destinação do proprietário, uso capião e sentença judicial nessa hipótese excepcional. Essa questão da servidão coativa, ela é reconhecida por alguns doutrinadores e negada por outros. O que significa a servidão coativa? Seria uma servidão imposta pela lei. Ela hoje é tratada, por exemplo, essa servidão coativa, ela ainda existe no Código de Águas e no Código de Minas. Essa servidão coativa diz o seguinte: se o sujeito necessita de uma determinada servidão para escoamento de água ou para o escoamento de minério, Código de Águas e Código de Minas, e o outro sujeito não concordar com a instituição e a constituição dessa servidão, daí vem o nome coativa, a lei impõe ao sujeito que se recusa a essa servidão, então seria uma servidão que decorre da lei, a se sujeitar à instituição dessa servidão por meio de uma ação provocada por aquele que necessita da servidão para o escoamento da água ou desses minérios. Agora, só para a gente fechar então, no entanto, como nós vamos ver na próxima aula, essa ideia da servidão coativa, ela contrapõe os direitos de vizinhança, porque, na verdade, ela seria uma hipótese de servidão legal e o nosso sistema não reconhece, ou melhor, em razão das limitações administrativas provocadas pelo direito de vizinhança, não há que se cogitar em servidão coativa e servidão legal. Nós vamos trabalhar esse tema na próxima aula de uma forma mais bem elaborada, quando a gente trabalhar, fazer a diferença entre servidão, servidão administrativa, servidão e usufruto, e servidão e direitos de vizinhança. A gente volta a falar sobre isso, porque nós temos que tirar
ou melhor, excluir da nossa memória, ou melhor, deixar bem claro que servidão legal e servidão pessoal não são servidões. E a doutrina e jurisprudência é useira e invezeira em trabalhar com esses nomes dessa forma equivocada. Bom, resumo da aula de hoje, nós tratamos das formas ou dos modos em que é possível a constituição de uma servidão. Nós vimos que a servidão se constitui por contrato, por testamento, por destinação do proprietário, por uso capião, por sentença judicial de forma excepcional nas ações divisórias e essa questão da servidão coativa, com a qual nós não concordamos e que nós vamos trabalhar na próxima aula, dizer por que não concordamos. O e-mail aqui, todos sabem, saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser entrar em contato, acessar as aulas, www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu aproveito a oportunidade para convidá-los para a próxima aula, onde trataremos das classificações das servidões, negativa, positiva, descontínua, contínua, aparente, não aparente, e a relevância desta classificação para o Instituto. Vamos falar da servidão administrativa, vamos tratar da diferença da servidão com usufruto e, principalmente, da servidão e os direitos de vizinhança. Por que tanta celeuma em torno desse assunto? Por que essa confusão entre servidão e direitos de vizinhança? E também tentar diferenciar a servidão daqueles atos de mera tolerância. Esse é o assunto da nossa próxima aula, para a qual todos estão convidados. Agradeço a todos por enquanto.